Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do The Olympic Performance. Hoje é a sexta e última sessão relativa à recuperação e sono no treino desportivo, este ciclo que tivemos desde o passado mês de novembro e que hoje terminamos também. E ainda antes de passar aos nossos e a apresentar os nossos convidados de hoje, vou apenas deixar uma palavra para o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino, que hoje fez questão então de nos acompanhar no início desta nossa sessão. Boas tardes. Eu quero apenas dirigir-vos umas brevíssimas palavras, em primeiro lugar para cumprimentar todos quantos estão a acompanhar esta iniciativa, mas sobretudo para deixar uma palavra de agradecimento à equipa do Comitê Olímpico de Portugal, à Cláudia, ao Pedro, à Ana e ao José Gomes Pereira, que montaram este ciclo de seminários designados Top Performance e cujo objetivo fundamental é partilhar com as pessoas que estão ligadas aos processos de treino e preparação desportiva um conjunto de tópicos que, do ponto de vista da nossa organização, são importantes ser partilhados. E é este trabalho, e foi esta iniciativa, que eu sinto ter a obrigação de vir aqui testemunhar, em nome do Comitê Olímpico de Portugal, o nosso agradecimento pelo trabalho realizado, pela qualidade evidenciada, pelo número de participantes que foi possível mobilizar e pelo balanço, que estou certo, no final desta última sessão será feito, mas que nos permite, até à presente data, considerar muito positivo. Desejo, na linha do que têm sido as iniciativas anteriores, um bom trabalho para esta tarde. Aproveito também a circunstância de estarmos a viver um momento próximo do Natal para desejar a todos quantos nos estão a acompanhar o melhor Natal possível num quadro que infelizmente é um quadro diferente daquilo que seria normal, mas que apesar de tudo é o quadro possível e é o quadro que nós devemos viver com precaução, mas também com o sentimento de esperança de que melhores dias se seguirão. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente, pelas suas palavras e no seguimento também da saudação também que o nosso Presidente acabou por nos dar, eu pedia então o favor aos nossos preletores de hoje, ao Dr. José Gomes Pereira, à Cláudia Mendrico, à Ana Bispo Ramires, que pudessem então ligar os seus vídeos e o som, eventualmente para já só os vídeos, agradecia, para que eu pudesse fazer a apresentação e pudéssemos dar início então à nossa sessão de hoje. Muito obrigado a todos, naturalmente. Para além dos elementos da Direção de Medicina Desportiva, hoje temos mais uma larguíssima audiência. Muitos atletas, treinadores, médicos, psicólogos, entre outros elementos de equipas multidisciplinares e dirigentes, temos tido, de facto, durante todo este ciclo uma presença muito assídua num conjunto, num número muito elevado de elementos e gostaria então também de deixar, ainda antes de apresentar e de passarmos à mesa redonda, uma informação para todos aqueles que estiverem interessados, e recebemos muitas mensagens questionando se os vídeos das apresentações iriam estar disponíveis no site do Comitê, e vão estar previsivelmente a partir da próxima segunda-feira. Teremos todos os vídeos de todas as sessões relativas a este ciclo de formação, desde a primeira até à última, e teremos também uma sessão que nos pareceu a nós particularmente interessante, que foi a questão da aclimatação rumo a Tóquio 2020. E, portanto, todas essas sessões de vídeo vão estar disponíveis para que todos os interessados possam também aceder a elas e, de alguma maneira, se puderam ou não estar presentes, aí será indiferente. Para quem esteve presente, rever esses conhecimentos será de facto importante. Quem não esteve, e muitos de vós também não puderam estar presentes por outros compromissos nas alturas do direto, e portanto era este o nosso, digamos que o presente de Natal possível nesta altura do The Olympic Performance. Bom, vamos então passar à apresentação dos nossos preletores de hoje. Temos, e eles dispensam apresentações basicamente, temos o Dr. Gomes Pereira,
que é o diretor de Medicina Desportiva do Comitê Olímpico de Portugal. Muito obrigado, doutor. Temos também a Ana Bispo Ramires, que é a psicóloga responsável pela sua área dentro da Direção de Medicina Desportiva do Comitê Olímpico de Portugal. E temos também a Cláudia Mindrico, responsável pela área de nutrição, também na Direção de Medicina Desportiva do Comitê Olímpico de Portugal. Têm estado, já tiveram cada um de vós uma apresentação em cada uma das vossas áreas, que me pareceu muito, muito interessante. Esta, como já disse, é a 6ª sessão deste ciclo e última e derradeira, e por isso mesmo vamos fazer uma mesa redonda e vamos ter uma conversa talvez um pouco mais informal do que todas as anteriores, que foram no fundo muito expositivas, e hoje vamos ter também a possibilidade de, espero eu, poder responder a muito mais questões do que foi possível responder nos dias anteriores. E nesse sentido convido todos a colocarem as vossas questões no Question and Answers, o Q&A, ou então eventualmente no bate-papo, mas no Question and Answers será mais fácil para nós podermos identificá-las e responder da melhor forma, e portanto desde já faço esse convite e esse apelo para que tenhamos uma sessão o mais interativa possível. Bom, vou lançar a primeira questão, que é uma questão muito abrangente, e relativamente a estas questões e às 5 sessões anteriores, falámos muito sobre os processos de recuperação, com um forte ênfase no sono e na necessidade de, ao mais alto nível, se trabalhar num registro integrado de equipa multidisciplinar. Sabemos bem que a esmagadora maioria dos atletas ainda não dispõe de apoio de equipas com estas características. Mas mesmo para aqueles que dispõem de todos os recursos, será difícil otimizar a performance se cada um dos elementos da equipa não trabalhar de uma forma integrada, em estreita ligação com a equipa técnica e em função do planeamento desportivo. Bom, a questão é, neste contexto, como organizar as rotinas de recuperação no dia-a-dia no sentido da otimização do rendimento desportivo dos atletas? E qual o papel e responsabilidade de cada um dos intervenientes? E quando falo dos intervenientes, falo dos atletas, dos treinadores, equipas técnicas, das próprias organizações desportivas, dos clubes, das federações, dos familiares, também algo que é bastante importante neste contexto. E deixaria então esta questão pedindo eventualmente ao Dr. Gomes Pereira que inicie a sua exposição. Doutor, pedir-lhe-ia para ligar o som. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero saudar o Pedro Roque, agradecer a moderação desta mesa e a introdução que fez. Também saúdo a Ana Ramires, a Cláudia Mendrico e todas as pessoas que nos estão a ouvir e que nos querem acompanhar nesta última edição do Top Performance, num modelo um bocado diferente, modelo de mesa redonda e de integração de conteúdos. No fundo, era esse o objetivo, integrar os conteúdos e termos uma conversa sobre aquilo que foi este ciclo do Top Performance dedicado à recuperação, com particular ênfase no sono, como o Pedro Roque muito bem disse. Porquê o sono? Porquê a recuperação? E porquê falar destes aspectos ligados ao processo de treino? Eu não vou ser objetivo, de facto, a última vez que estive convosco foi numa tarefa meramente expositiva. Neste momento, irei apenas lançar algumas pistas para um eventual debate. Primeiro aspecto. Durante muito tempo entendeu-se o treino como o período de tempo em que o atleta estava a realizar atividade física sob a orientação de um treinador e segundo um modelo tipificado de preparação, que era o treino. Hoje em dia, treino tem um sentido muito mais lato. O treino é tudo o que o atleta faz enquanto atleta e enquanto pessoa que também é atleta. Ou seja, ele tem que fazer tudo o que é normal, se for um atleta jovem, tudo o que é normal um jovem da sua idade fazer, mas para além disso tem que ter um comportamento que não ponha em risco aquilo que são as aquisições, nomeadamente adaptativas, que o treino vai induzir. E aqui surge a necessidade de perceber
como é que os atletas conseguem ser mais performantes e conseguem estar mais bem preparados para suportar treino a treino. E para suportar treino a treino, há alguma coisa que deve ser feito no intervalo desses treinos, que é a recuperação. No fundo, é a regeneração que se pretende quando o indivíduo é submetido diariamente a grandes estímulos, estímulos muito intensos, que o fazem chegar aos limites da fadiga. Fadiga essa que é fundamental, é necessária. Um atleta que não atinge a fadiga não melhora, mas quando se atinge a fadiga tem que se criar meios para recuperar dessa fadiga e poder estar apto para um novo treino, que às vezes é no próprio dia, 6 horas depois, outras vezes é no dia a seguir, 12, 14, 16 horas depois. Nós sabemos que, e a professora Cláudia Mendrico deixou isso muito claro, por exemplo, para a regeneração do glicogênio muscular, 16 horas não chega. Portanto, se 16 horas não chega, como é que é possível provocar exaustão desta reserva energética e o indivíduo estar apto, passado algumas horas, para voltar a treinar? E então procuramos colocar a tónica não tanto no que é o treino tradicional, as séries, as repetições, o treino da força, velocidade, flexibilidade, etc. Não colocar aí a tónica, não é que esteja tudo dito, mas já é tudo muito sabido, já é tudo muito conhecido, está escrito nos manuais de treino, e os verdadeiros especialistas em prescrição dessas cargas são os treinadores. E nós não estamos aqui como treinadores, nós estamos aqui como técnicos que podem prestar um apoio ao treino, podem ser um apoio ao treinador e dessa forma maximizar os procedimentos que são utilizados em treino. Uma das formas de maximizar esses procedimentos utilizados em treino é o atleta apresentar-se bem para treinar. E o atleta apresentar-se bem para treinar e para competir, que também é importante, porque ele treina para competir. O atleta apresentar-se bem depende dos comportamentos que ele tem durante todo o ciclo de um dia de trabalho. E se nós percebermos que o atleta tem que dormir mais do que o cidadão comum, e nas apresentações que foram feitas, nomeadamente uma apresentação brilhante de um colega nosso brasileiro, do Comitê Olímpico Brasileiro, o professor Túlio, ficou por demais evidente que o sono é o momento em que a nossa capacidade regenerativa de recuperação estará no máximo, digamos assim. Isso ficou claro. Eu penso que também disse isso, mas o professor Túlio é especialista nesta matéria e deixou muito claro que os atletas não devem dormir só 7 a 9 horas. Há atletas que, para renderem, têm que dormir 9 horas por noite, ou até mais. Se nós pensarmos, pensem no seguinte, se nós pensarmos que o atleta treina bidiário, que nesse bidiário utiliza 6 horas, se ele tem que dormir pelo menos 9 ou 10 horas, nós já temos 16 horas. O que é que sobra? 8 horas para tudo o resto. 8 horas para quê? Para ser cidadão para além do processo de treino. E nessas horas que restam, ele vai ter que ser, muitas vezes, aluno, outras vezes vai ter que ser pai, vai ter que ser marido e vai ter que ser, obviamente, um indivíduo que tem que usufruir da vida e ter os comportamentos, porque se todo o processo se cingir ao treino, estiver à volta do próprio treino, isso vai criar alguma saturação. Quando apresentámos este tema, eu falei na monotonia do processo de treino. Quando falo em monotonia do processo de treino, não é monotonia dos exercícios, não é monotonia daquilo que o atleta faz no terreno, ou na pista, ou no pavilhão. É a vida que ele leva, que se repete dia a dia, e repetindo-se dia a dia é fundamental para criar adaptações, mas que cria também um enorme risco de saturação pela monotonia. E como esta saturação pela monotonia é algo que está muito próximo do atleta que treina de uma forma integral, que treina 6 a 7 horas por dia e com níveis de intensidade elevado, essa questão da monotonia do processo de treino é algo que também tem que ser combatido.
como é que nós conseguimos estar relativamente imunes a estas situações não desejáveis? Através de uma conveniente recuperação. E aqui colocava a tónica noutro aspecto, que é a recuperação começa no próprio treino formal. E aquilo que é o treino formal não se pode preocupar só com o que é feito nesse treino, o que é realizado nesse treino, tem que se preocupar também com os treinos que vêm a seguir. Daqui que existe o planeamento. E daqui que existam ciclos semanais de treino. E que exista também características ondulatórias, características de variabilidade da intensidade dentro do próprio treino para permitir já recuperações intratreino. Mas quem pensa em recuperação, quem pensa em regeneração, vem logo algumas técnicas à nossa ideia e provavelmente irão ser colocadas questões sobre isso. As principais técnicas, eu vou dividir em 3, são a recuperação ativa, que é utilizando os exercícios que normalmente são feitos em treino, mas com uma intensidade muito mais baixa, para ter efeitos regenerativos e profiláticos. A crioterapia, que é muito utilizada nos dias de hoje, e a massagem, para além de outras técnicas que eu não falarei porque não é a minha área, deixo para a Ana Ramires, algumas técnicas que existem e que, não sendo técnicas que utilizem os procedimentos de carga física, mas atuam fundamentalmente a nível do treino mental, que também faz parte integrante da recuperação e da regeneração. Portanto, a regeneração não é só uma questão fisiológica, eu direi mesmo que é uma questão psicofisiológica, integrada. Estes aspectos parecem-me que são importantes para podermos conversar sobre eles, porque existem algumas dúvidas relativamente às metodologias a seguir. No entanto, há muitos indicadores objetivos. E aqui levanto o véu a outras questões, que são os indicadores objetivos que nos dizem, e dizem-nos com segurança, que o atleta não está a trilhar o caminho correto. Ou seja, que o atleta não está a trilhar o caminho da regeneração, que está a acumular fadiga, por exemplo. E então o termo genérico, um termo extremamente abrangente, que é fadiga é, no fundo, uma incapacidade para o indivíduo produzir trabalho de uma forma eficaz, por ainda estar numa fase catabólica do exercício que foi feito previamente ou do treino que foi feito anteriormente. Então aí nós temos indicadores objetivos. E esses indicadores objetivos podem ser clínicos, podem ser fisiológicos. Nós temos indicadores analíticos que nos permitem perceber se o atleta está em fase regenerativa ou não. Eu penso que lancei algumas pistas para colocar em questões. Todos estes aspectos não são meras retóricas. Muitos destes aspectos que foram referidos são de aplicabilidade prática e de aplicabilidade muito objetiva. O treinador tem que conhecê-los, não tem que conhecê-los em pormenor, porque o treinador é o líder deste processo. O treinador é o especialista na prescrição de exercício, mas tem que ser um generalista em todas as outras matérias. O treinador não é um nutricionista, mas tem que saber o que é que a nutrição lhe pode dar. O treinador não é um psicólogo, mas tem que saber para que é que o psicólogo serve e em que é que o psicólogo pode ajudar e como é que ele pode melhorar, otimizar o trabalho do psicólogo. O treinador não é um médico, mas o treinador tem que saber como é que pede ao médico aquilo que se repercutirá com melhoria da sua qualidade de trabalho. Eu vou dar um exemplo muito prático. Na minha atividade clínica, eu peço, às vezes, quando é necessário, ressonâncias magnéticas. Eu não sei ligar a máquina da ressonância magnética, nem sei ligar a ficha, não sei trabalhar com aquele equipamento. Tem que haver um técnico que o faça por mim. Agora, o que eu sei é em que é que aquilo vai melhorar o meu trabalho. E sei interpretar os exames para poder otimizar a minha atividade clínica. Portanto, eu não tenho que ser especialista em ressonâncias magnéticas para saber quando é que devo pedir e para que é que aquilo me serve.
O treinador é a mesma coisa. O treinador não tem que ser psicólogo, não tem que ser nutricionista, não tem que ser médico, não tem que saber essas matérias. Disso sabemos nós. Agora, o treinador tem é que perceber em que é que isso ajuda. E nós temos que transmitir de uma forma aplicativa no terreno, de uma forma que o treinador entenda, para poder aplicá-la na prática e com isso melhorar o seu desempenho profissional. Se acharem bem, eu ficava por aqui. Há muitas outras coisas para dizer, mas penso que lancei algumas pistas para eventuais questões. Obrigado, doutor. A pista em relação à ponte já foi feita, portanto dava a palavra à Ana Bispo Ramires. Ok, acho que já estou com som. Antes de mais, dar boa tarde a todos e agradecer a vossa presença aqui. Dizer-vos que tem sido um enorme gosto de participar neste conjunto de webinars, onde de facto tem sido muito interessante cruzar conhecimento, partilhar conhecimento, acrescentar conhecimento, porque de facto só assim é que nós conseguimos ir a cada ação, ir alavancando ainda mais toda a nossa experiência. Eu começava um bocadinho aqui pelo que o doutor acabou de falar, que para mim parece-me bastante importante e que infelizmente só pode ser de facto colmatada esta questão de, como o doutor dizia muito bem, o treinador saber para que é que serve cada área e como é que essa área o torna mais eficiente como treinador também. Obviamente que isto vem da experiência no terreno, não é? Ou seja, quando as equipas trabalham dia a dia ao lado umas das outras, e aqui, Pedro, algumas das conversas que nós temos tido, que de facto, para construirmos conhecimento, temos que estar lado a lado, temos que falar sobre as escolhas, temos que discutir problemas, temos que criar soluções. Não é por acaso que naquilo que é a minha intervenção como psicóloga, eu muito recorrentemente integro as outras áreas quase de uma forma muito egoísta, porque se eu quero ter mais sucesso, eu tenho que ter as outras áreas comigo, não é? Ou seja, eu não posso compartimentar uma pessoa naquilo que é a sua janela psicoemocional, porque toda a sua componente fisiológica vai necessariamente trazer o sucesso que todos nós pretendemos. E, portanto, de facto, nós estamos a falar de fenómenos globais que precisam de globais e multidimensionais, que precisam de técnicos especializados, e aqui assim eu acrescentava estes pozinhos de perlim-pim-pim àquilo que o doutor disse, que é termos o cuidado em termos técnicos especializados em desporto para assessorar o trabalho dos treinadores, ou seja, psicólogos especialistas em desporto, nutricionistas especialistas em desporto, médicos especialistas em desporto, porque de facto faz mesmo, eu diria que pode fazer a diferença em termos de sucesso ou termos o caos lançado naquilo que é o que nós queremos alcançar. Depois, Pedro, ainda pegando aqui um bocadinho nesta questão que lançaste da multidisciplinaridade, de facto tem que haver curiosidade das diferentes disciplinas, nutrição, psicologia, medicina, treino, em ser curioso sobre o que é que o outro está a fazer e como é que podemos cruzar coisas e fazer coisas, não é? E portanto, cabe a cada um de nós que estamos no terreno, de facto, querer trazer os outros para nós, querer envolvê-los no processo, termos janelas abertas de comunicação e juntos podermos criar processos onde de facto os atletas possam ser beneficiados em última instância. Não me querendo estender muito mais, queria apenas focar aqui 2 ou 3 aspectos que é muito engraçado. Obviamente que subajamente já ouviram falar muitas vezes sobre este tema dos processos de recuperação e da instalação de rotinas de hábitos de higiene de sono e tudo mais. Se de facto fosse assim tão simples, todos nós o faríamos e todos os atletas o integrariam na sua rotina. Agora, como o doutor disse muito bem, nós não nos podemos esquecer que nós somos pessoas e eles são pessoas antes de serem atletas e, portanto, há todo um conjunto de atividades na sua vida, todo um conjunto de papéis que competem com o papel desportivo, competem e têm que competir com o papel desportivo, e a equipa que assessoriza o atleta tem também a responsabilidade de o ajudar a criar essa harmonia entre todas as áreas da sua vida, porque nós queremos pessoas mentalmente sãs que depois possam ter expressões desportivas de elevada eficiência e excelência. E, portanto, o tema tem aqui um bocadinho a ver com isto, não é? Que é conseguirmos olhar para a globalidade do sujeito e dar-lhe respostas globais. Deixo aqui também um bocadinho em jeito de provocação de algumas conversas internas que já tivemos. Não nos podemos esquecer que, do meu ponto de vista, às vezes,
também esmagamos demasiado os atletas com estas temáticas e não nos podemos esquecer que em alto rendimento estamos todos nós. E, portanto, o tema da recuperação, o tema do sono, é um tema que se aplica aos psicólogos, aos nutricionistas, aos médicos, aos treinadores e, portanto, fazendo nós todos parte do processo de top performance, obrigatoriamente nós não podemos querer passar ensinamentos e experiências aos nossos atletas se nós não soubermos do que é passar por esse mesmo processo. E, portanto, é importante ter esta curiosidade de nos colocarmos a nós próprios como cobaia e passarmos nós próprios pela experiência, porque todos somos pequenas peças de uma roldana gigante. E, portanto, creio que o desafio maior, que também pouco se fala, tem um bocadinho a ver com isto, não é? Todos fazemos parte da engrenagem, não só os atletas. Obrigado, Ana. Passo agora a palavra à Cláudia Mendrico. Ora, boa tarde a todos, aqui aos meus parceiros de mesa redonda e a todos os participantes. Faço minhas as palavras quer do professor Gomes Pereira, quer da Ana Ramires. O prazer que é ter participado neste ciclo de conferências e estar hoje aqui nesta mesa redonda. A partilhar a experiência de cada um, mas acima de tudo, que é o que tentamos mostrar hoje, a partilha de o trabalho interdisciplinar, que é absolutamente fundamental para que um atleta possa chegar de facto ao máximo do seu rendimento. Treinar apenas, como disse o professor Gomes Pereira, não chega, é importante, mas não chega. Ter a aptidão física, genética ou o jeito, como muitas vezes dizemos, não chega. Precisamos todo o treino invisível, que ainda não usamos aqui hoje a palavra, mas que todos conhecemos, o treino invisível do atleta e que o professor Gomes Pereira descreveu muitíssimo bem, que é tudo o que está, o que não se vê, ou tudo o que está para além do treino, está-me a faltar o termo agora, do treino efetivo, daquele que nós vemos, daquele que consideramos aquelas 2 ou 3 horas que estamos efetivamente em campo ou na pista a treinar. E começando pelo momento de treino em si, se é importante o treino, se é importante que o atleta chegue com uma boa presença, com uma boa preparação, quer mental, quer física ao treino, ele tem que chegar com energia para fazer o treino, com a energia adequada ao objetivo do treino, à adaptação que nós queremos que resulte desse treino. E isso vai depender efetivamente do que ele comeu, e o que ele come vai depender do que ele tem perto de si. Quando foi às compras, tudo isto começa na organização da família, de quando vai às compras, o que é que tem na sua despensa, como é que prepara os seus lanches, como eu costumo referir, preparam muitíssimo bem o saquinho do desporto, onde põem os ténis adequados, o equipamento que precisam, se tomam banho no local e levam toalha, agora menos, obviamente, nesta situação, mas se levam o shampoo ou se levam o sabonete ou gel, mas a comida não levam, ou esquecem-se de que tipo de treino é que eu vou fazer, vou precisar comer durante o treino, basta-me hidratar durante o treino, o que é que eu vou fazer a seguir, ou seja, preparar a energia e os nutrientes que são necessários, ou seja, preparar a alimentação, alimentar efetivamente o treino, é determinante para o sucesso do treino em si e da recuperação do que é que eu faço imediatamente a seguir, o que é que eu faço quando chego a casa. E para isto é preciso, de facto, haver uma grande organização pessoal e de toda a família, ou todo o núcleo familiar em que nos encontramos, porque não chega eu querer comer uma cenoura, vamos dizer, e chegar a casa e só ter bolachas. Não quer dizer que a bolacha seja um mau alimento em determinadas alturas, ou que a cenoura seja sempre boa, estou só a dar um exemplo. Portanto, eu tenho que ter disponível efetivamente aquilo que pretendo, não basta chegar a casa e querer comer ou precisar comer X gramas de proteína e X de hidrato de carbono e só ver sopa, que é um excelente alimento, mas que não me faz um aporte de proteína que eu necessito para uma recuperação a longo prazo do treino. E, portanto, é muito, muito importante todo este treino invisível. E depois preciso saber, depois de um treino, vou dormir quanto tempo depois? Vou consumir alimentos que promovam o sono ou vou ter que, acabei de fazer um treino de manhã, às 6 da manhã,
natação, por exemplo, que é tão usual treinar das 6h30 às 8 da manhã, mas a seguir vou trabalhar ou vou para as aulas. E, portanto, não me interessa comer alimentos que promovam ou que induzam alguma sonolência. Eu vou ter que estar ativo, tenho que ter o cérebro ativo. Portanto, tudo o que é que eu faço a seguir, quanto tempo tenho de recuperação, toda a alimentação é absolutamente fulcral, diria, nem digo importante, é mesmo fulcral para que ocorram todas as adaptações que pretendemos e que possamos, em função dessas adaptações, chegarmos o mais longe possível. Não sei se terminaste, Cláudia. Para já, naturalmente. Para já. Bom, obrigado, Cláudia. E pegando aqui um pouco naquilo que falavas, que já deste um toque relativamente a um dos pontos que me parece ser fundamentais, que é a família. A família e a vida familiar e a forma como a família se estrutura também em função do treino. E nós estamos aqui muito a falar de equipas multidisciplinares e sabemos bem que, como também já no início foi referido, diria que a esmagadora maioria dos atletas não tem uma equipa multidisciplinar objetivamente a trabalhar diariamente para si. Mas, pelo menos eu acredito e julgo que partilham desta minha crença, de que há muita coisa que pode ser feita individualmente pelos intervenientes no treino. E assim sendo, sobretudo, e focaria a minha questão mais no atleta, na família e na sua relação e também com o treinador. E de que forma é que o treinador pode, de alguma maneira, conjuntamente com o atleta e trazendo a família para esta equação, pode ajudar de uma forma significativa a esta questão da recuperação dos atletas. Porque os atletas, basicamente, ou estão na escola ou no trabalho, ou estão a treinar, ou então, ou estão com a família ou com os amigos. Portanto, não há aqui, quem está no treino, e sobretudo no treino a um determinado nível, não há muito mais por onde escolher. E aqui, até que ponto é que o treinador, e eu julgo que a comunicação aqui pode ter um papel absolutamente fundamental nesta equipa, de que forma é que o treinador, a família e o atleta se devem posicionar e quais as suas responsabilidades neste processo. E deixa qualquer um que queira começar, no fundo, para poderem iniciar a resposta. Bom, parece-me que vou ter que ser eu a sugerir e se calhar vou pela mesma ordem. Não sei, doutor, se quer pegar então nesta questão. Sim, já estou com o micro. Sim, eu vou pegar nessa questão, como é óbvio. Temos já duas perguntas no Question and Answers. Uma delas é diretamente relacionada com o número de horas de sono do João Campos, mas eu vou então tentar focar essa questão. É óbvio que o atleta tem que cumprir as suas obrigações, o ter mesmo obrigações, porque todos nós temos obrigações na nossa convivência em sociedade. Ele tem que cumprir, obviamente, com alguma tolerância, porque nós também sabemos que quando o indivíduo é atleta, se percebe perfeitamente que não possa estar sempre em eventos sociais. Pode dizer, eu não vou a este evento social porque isso prejudica a minha carreira, prejudica a minha preparação. E todas as pessoas entendem isso. Também entendem que não devem estar em eventos sociais à noite. Porquê? Porque têm que se deitar a umas certas horas e têm que cumprir umas determinadas horas de sono. De facto, o ser atleta de alto rendimento, e mesmo que não seja de alto rendimento, porque antes de ser atleta de alto rendimento, foi atleta durante muitos anos para conseguir lá chegar. Portanto, essa questão de dividir atletas de alto rendimento e os outros parece-me um bocado artificial, porque um atleta de alto rendimento, antes de ser de alto rendimento, já foi atleta sem ser de alto rendimento e teve que ser atleta para conseguir lá chegar. Não sei se estou a ser claro. Portanto, são todos atletas. Essa questão é uma questão que tem a ver com o abdicar de uma série de eventos, digamos assim, uma série de situações que poderão eventualmente fazer parte da vida rotineira das pessoas da mesma idade ou daqueles que lhes são próximos e que não são atletas,
mas para ser atleta é muito bonito nós dizermos que têm que fazer tudo o que os outros jovens fazem e têm que ser pessoas para além de ser atletas, têm que ser, mas têm que abdicar de muita coisa. Porque se não abdicam de muita coisa, não chegam a ser atletas de alto rendimento. Não há fórmulas para isto. Não há fórmulas porque cada um encontra o seu modelo. Existem algumas regras, é óbvio, existem algumas regras. Agora, aquilo que me causa algumas dúvidas, eu não tenho certezas sobre isto, assim como não tenho certezas sobre quase tudo, mas em relação a isto, porquê é que existem CARs? Porquê é que existem centros de estágio? Porquê é que existem locais onde os atletas estão em regime de internato? Porque não é possível ter uma preparação integral de alto rendimento integrados numa sociedade normal. E então o que é que se tenta criar dentro desses centros de treino em que há dormitório, há refeitório, há ginásio? O que é que se tenta criar? Tenta-se criar o mínimo, entre aspas, de ruído possível. Ou seja, ali não entra ruído. O que é que se vive ali? Vive-se a preparação integral. E até, desejavelmente, se esses atletas forem estudantes, os horários e a proximidade do local de estudo tem que estar muito bem selecionada e tem que estar escolhida e tem que estar adaptada. Eu digo isto, não é impossível de fazer. Eu durante muitos anos estive ligado a uma academia que treinava jovens e havia protocolos com as escolas da região, inclusivamente no que diz respeito à escolha dos melhores horários, e havia um apoio psicopedagógico por parte de técnicos dessa academia para poder criar essa ligação entre a escola, o treino e o desenvolvimento do jovem. Mas como isto é tão difícil de fazer, no ambiente normal da vida em sociedade, qual é a solução que foi encontrada? Eu não estou a falar contra este modelo, mas na realidade, não sei se as pessoas que me estão a ouvir já pensaram nisto, mas porquê é que se criou este modelo de centros de treino, centros de estágio, CARs, com dormitório, com refeitório, etc. Para facilitar todas as características que a preparação de um atleta deve ter e que na vida mais real, digamos assim, cá fora, é impossível de ter. Então, esses atletas que estão envolvidos numa situação dessas têm muito bem planeadas as visitas aos amigos, as suas saídas, o contacto com a família, o contacto com as namoradas, ou seja, esse modelo é um modelo que foi encontrado como aquele que menos riscos tem. Isto que eu estou a dizer é perigoso, é polémico, mas aquele que menos riscos tem para que o atleta não seja desviante relativamente ao percurso de treino que deve ter. E então o que é que se faz? Isola-se, vai para um regime praticamente de internato, que são os centros de treino, os centros de preparação, com as condições de permanência para eles poderem viver lá dentro e poderem treinar. E isto acontece em todo o mundo. Obrigado, doutor. Eu, entretanto, ainda antes de passarmos às perguntas e respostas, que já temos várias questões, gostava ainda de que o debate continuasse e aí deixássemos ainda mais algumas pistas relativamente a algumas questões para depois seguirmos inteiramente para as perguntas dos nossos participantes, e são muito pertinentes, que eu já tive a oportunidade de lê-las todas nesta altura. Mas deixava então, até pela mesma ordem, a Ana Bispo Ramires um comentário à questão que foi colocada. Então, eu vou confundir isto tudo e vou pegar naquilo que tu disseste, Pedro, porque acho que é uma excelente oportunidade, que é, ou seja, isto que o doutor trouxe, de facto, é aquilo que está planeado para tentar criar as melhores condições para que os atletas tenham êxito, mas nós também sabemos que a percentagem de atletas que vão para os CARs, de facto, nem todos chegam para alto rendimento e precisamos questionar estes processos e perceber porque é que as coisas não funcionam. E do meu ponto de vista, muitas vezes, e atenção, não estou a falar de nenhum CAR em particular, eu acho que tem a ver precisamente com a pouca articulação das equipas multidisciplinares que dão suporte ou a falta dessas
equipas multidisciplinares que dão suporte. E aqui faço a ponto com o teu tema, Pedro, que é, curiosamente, depois temos muitos atletas que não estão em cargos, nunca estiveram, e que são atletas de alto rendimento e que têm excelentes resultados. E porquê? Porque têm famílias de alto rendimento, do meu ponto de vista. Ou seja, eu tenho o prazer de trabalhar na formação também, tu, Pedro, também tem nisso, a Cláudia também, o doutor também, e todos nós temos o privilégio de trabalhar com famílias que são perfeitamente inconformadas e perfeitamente alinhadíssimas em tentar cumprir o sonho dos seus filhos e a tentar, de facto, que eles consigam ter as melhores condições para ir o mais longe possível. E aqui as famílias têm um papel, do meu ponto de vista, importantíssimo e acho, de facto, que têm que ser mais visíveis no fenómeno desportivo, e esta é uma da preocupação do Comitê Olímpico, e eu até alargava isto a uma outra discussão, Pedro, que nunca se fala também, que é mais do que as famílias dos jovens, então dos cônjuges ninguém fala. Ou seja, quando falamos do desporto sénior, parece que eles estão numa bolha e que não têm família, ou que não têm cônjuges ou filhos, não é? E eu costumo dizer a brincar, quem é casado com um atleta de alto rendimento tem uma tarefa bastante difícil, não é? Porque tem um bicho em casa que funciona todo ao contrário, completamente ao contrário de todas as pessoas ditas normais. E, portanto, honestamente, do meu ponto de vista, e aqui eu acho de facto que programas como este do Top Performance são perfeitamente fundamentais, este ou outras iniciativas, que é podermos começar a dotar as famílias e aqui as famílias alargadas, ou seja, todos os pilares fundamentais da vida dos nossos atletas e que são na realidade um braço importantíssimo daquilo que é a sua resiliência para lidar com a frustração que é e com as exigências do treino de alto rendimento, ou seja, com este tipo de fenómeno que está associado, é muito importante que haja capacidade de dotar estas pessoas com conhecimento, com informação, com suporte, com ajudas da melhor forma possível, nas diferentes áreas, para as poder munir de conhecimento, para poderem cada vez mais, naquilo que é o seu papel de suporte, naquilo que é o desporto e da pessoa que tem em casa, poderem fazê-lo da forma mais acertada e não por tentativa e erro, que muitas vezes acontece, não é? E, portanto, de facto, aproveito este parênteses para dizer que Portugal tem, de facto, famílias que são perfeitamente de alto rendimento e que, de facto, dão um suporte gigante àquilo que é o desporto nacional. Muito obrigado, Ana, pelo teu a tua pertinente observação. Passo agora para a Cláudia para também fazer as suas observações. Estou, obviamente, alinhada com os dois, 100% alinhada, não tivéssemos nós um trabalho de equipa, quer com o professor Gomes Pereira, quer com a Ana. Só relembrar que a Ana acabou de referir que a família tem que participar mais no treino. Tem que participar a 100% no treino invisível, certo? Portanto, a família não gosta ou... Temos muitas famílias, infelizmente, a participar muito no treino visível e a opinar relativamente ao treino visível e opinar pouco ou achar que o seu atleta em casa pode comer exatamente o mesmo que o irmão ou que o cônjuge ou que o avô que está em casa e comemos todos exatamente a mesma coisa, só em quantidades diferentes, digamos. Se é verdade em determinadas fases, em determinados microciclos ou mesociclos, não é verdade noutros em que a qualidade possa ser exatamente a mesma e que possamos diferir apenas a quantidade. E, portanto, a família, tal como eu já tinha referido na pequena intervenção que fiz anterior, é absolutamente determinante. Se o próprio não escolher, não preparar a sua alimentação, ou seja, não preparar a quantidade e qualidade, acima de tudo, da energia que necessita antes, durante, após o treino, antes de ir para a cama, nas outras refeições que estão afastadas do treino, porque alimentamos o treino, mas também temos que alimentar todo o resto do dia, e para isso eu posso ser autossuficiente ou posso, e que acontece na maior parte das vezes, precisar do apoio de toda a minha família, porque fazem as compras, porque cozinham e, portanto, quando temos numa consulta um atleta que não cozinha ele as suas refeições, mas que vem sozinho à consulta, por exemplo, nutrição, não é um bom sinal, certo? Nós precisamos de ter efetivamente quem participa nas compras e na confecção tem que entender
quais são as necessidades e porquê que existem necessidades diferentes. E por isso é que este programa, o Comitê Olímpico de Portugal, tem tido o cuidado de fazer formação para a família. Tivemos aqui um ciclo que era exatamente dedicado à família para tentarmos transmitir a importância da sua participação, a importância fundamental que é a sua participação em todo o processo de treino não visível. Porque Obrigado. o visível, deixa-me só acrescentar, o visível temos que confiar efetivamente no treinador, que é o gestor de toda esta informação, e obviamente que o treinador é fundamental também para chamar a família para este processo. Fala com eles e tem que, se não for ele a trazê-los, é o atleta, por um lado, que traz a família, mas o treinador obviamente tem um papel fulcral nisso, uma vez que, como disseste muito bem, é ele que coordena todo o processo, quer do treino e de chamar todas as outras pessoas que podem estar envolvidas e em que momento é que devem estar mais envolvidos ou menos envolvidos no processo. Muito obrigado, Cláudia, é muito importante esta última observação que acabaste de fazer, na minha opinião. Ainda antes de passarmos às questões, e já são muitas e muito interessantes, eu volto a dizer, eu não gostaria ainda de passar para as questões dos nossos participantes sem vos colocar uma questão muito direta relativamente ao sono. Que tipo de hábitos comportamentais podem e devem ser desenvolvidos de forma a instalar uma boa higiene do sono e que tipo de barreiras poderão surgir quando tentamos melhorar a qualidade do mesmo? E aí, eventualmente, dava a palavra agora para variar um pouquinho aqui o ciclo à Ana Bispo Ramires. Eu vou boicotar e se calhar passo a palavra ao doutor só por uma razão, porque há aqui um tema muito importante que nós discutimos e que as questões do sono têm obrigatoriamente que começar pela área médica, porque infelizmente da nossa experiência, e o doutor terá a oportunidade de falar sobre isto também, muitas vezes um dos grandes problemas que nós trazemos é que os atletas chegam-nos já medicados, e chegam-nos medicados pelo fisioterapeuta, pelo amigo, pela mãe, pelo colega, ou seja, por um conjunto de pessoas que, vamos entender, bem intencionada, mas que não têm a competência necessária para fazer este diagnóstico. E, portanto, nós só podemos abordar o sono do ponto de vista comportamental depois de haver, de facto, um especialista, e por isso gostava que o doutor, se calhar, comentasse um bocadinho isto também, que de facto é ele que tem que fazer a triagem, não é? Porque se for uma questão médica e estamos aqui a trabalhar nos aspectos comportamentais, nós estamos a fazer disparates, de alguma forma. Portanto, eu se calhar passava a palavra ao doutor. Obrigado, Ana. Força, doutor. Ana, obrigado. Eu vou tecer alguns comentários sobre isso e nestes comentários, olha, Pedro, vou já responder à primeira pergunta do treinador João Campos, que é a questão do número de horas de sono. Eu tive que me preocupar com a questão do sono e é com muito gosto que o fiz, porque acho que é um mundo fascinante. O sono ainda não está muito bem entendido em termos científicos. Há várias explicações para este comportamento fisiológico. Todas as pessoas dormem. Há uns que têm mais dificuldade, outros menos dificuldade. Há pessoas com problemas de sono, mas mal ou bem todas as pessoas dormem. É algo que faz parte de nós, assim como a alimentação, é o estar vivo. E de facto existem algumas recomendações essas que têm origem em estudos científicos. Eu não estou a querer pessoalizar a questão, nem dizer que já fizemos isto e aquilo, mas na academia onde eu estive nós tínhamos um quarto montado para estudo do sono e de vez em quando alguns atletas passavam por lá e avaliámos dezenas de atletas monitorizando o seu sono. Esse quarto foi de facto instalado, fazia parte do mesmo centro de treino, da mesma academia, e era um quarto igual aos outros. Portanto, os atletas que dormem na academia ou que dormiam na academia, esporadicamente iam dormir ao quarto do sono. E realmente nós encontramos variações muito grandes na forma como dormem e não conseguimos estabelecer uma relação com a performance. Ou seja, não eram aqueles que em termos de avaliação científica da qualidade do sono tinham melhores índices que apresentavam melhores resultados em treino. O que é que isto, ou em treino e em competição, o que é que isto quer dizer? Que provavelmente as metodologias utilizadas não eram as melhores para avaliar
o readiness, para avaliar o estado de prontidão para o treino ou para a competição. A questão das 9 horas de sono, eu não acho que sejam 9 horas rígidas. Aliás, eu não acho porque li, não tenho investigações feitas sobre isso. Mas sou curioso e gosto de ler entrevistas de grandes atletas. Eu vou dar um exemplo de 5 atletas em que eu tive a sorte de me cruzar com entrevistas deles que falavam do sono. Já procurei muito e a maioria deles não fala do sono, mas estes falavam do sono. O LeBron James, Roger Federer, Usain Bolt, Venus Williams, disseram que dormiam pelo menos 11 horas por dia. 11 horas. Mas essas 11 horas não eram todas à noite. A maioria destes atletas faziam um período de sesta durante o dia. Mas a verdade é que nas 24 horas do dia, 11 horas eram ocupadas a dormir. Para o resto só ficavam 13 horas para treinar e para tudo o resto. A maioria dos estudos sobre o sono mostra que os atletas dormem menos do que aquilo que deviam. E são muitos os atletas que dormem menos de 7 horas. Não interessa só a quantidade de sono, interessa também a qualidade. E quando se diz, eu estou adaptado a dormir 4, 5 horas, não preciso de dormir mais. Há pessoas que dizem isso. Eu só preciso dormir 5 horas ou 4 horas. E há outras pessoas que dizem, não, para mim o ideal são 9 horas. E temos estes grandes atletas que eu referi, que até dormem 11 horas. Porquê é que eu não acredito que um indivíduo dormido de 4, 5 horas, e cheguei a esta conclusão quando comecei a estudar um bocado mais a fundo as questões do sono? É que o sono, para ser retemperador, tem vários ciclos. E em cada um desses ciclos consubstancia-se algum tipo de adaptações e aprendizagens que foram efetuadas ao longo do dia, da véspera e dos dias antes. Porque é que nós, ao fim do dia, muitas vezes não conseguimos ser eficazes em certas operações mentais, na resolução de certos problemas, e após uma noite normal de sono, parece que vemos tudo de forma mais clara e aquilo que na véspera era difícil, no outro dia torna-se fácil e conseguimos resolver essas questões. Porque, durante o período de sono, nós consolidamos as aprendizagens, as adaptações e até o treino que é feito na véspera. E isso é feito em ciclos diferentes do período de sono. E normalmente um sono, para ser retemperador e para ser um sono que permita a consolidação das adaptações cognitivas, das adaptações motoras, das adaptações sensoriomotoras, que têm lugar em ciclos diferentes. Um ciclo de sono leva mais ou menos 1h30. E dentro desse ciclo de 1h30 temos 4 fases. E para o sono ser eficaz, nós temos que ter pelo menos 4 a 6 ciclos. Um indivíduo que tenha, e se cada ciclo leva entre 1 hora ou 1h40, nós para dormirmos 8 horas temos que ter pelo menos 5 ciclos. E o ideal é ter 6 ciclos. Ninguém consegue ter os 6 ciclos em menos de 8, 9 horas. Por isso é que se aponta às 9 horas como o tempo ideal. Quando um indivíduo não tem tempo, por causa dos afazeres escolares, porque treina às 6h30 da manhã, há modalidades que treinam às 6h30 da manhã, treina às 6h30 da manhã, deitou-se às 10 da noite, não adormece logo, vai treinar com 5, 6 horas de sono, isso é possível, eu sei que isso acontece. O que é que esses atletas normalmente fazem? É fundamental compensar com um sono intercalar ao longo do dia, que não tem que ser muito demorado, basta muitas vezes 1 hora, 1 hora e pouco, que é a característica sesta. E essa sesta costuma ter efeitos retemperadores. Portanto, eu já respondi a 2 questões, não respondi integralmente, mas pelo menos dei a minha opinião sobre 2 questões, que é o tempo ideal de sono não existe. O número de horas ideal de sono não existe. Agora, existem limites. E atendendo à fisiologia que nós conhecemos do sono,
Não é possível um indivíduo ter os ciclos completos e a consolidação das adaptações da véspera, tanto em termos de treino como em termos de aprendizagem, e isso é importante para quem estuda, se nós não cumprirmos esses ciclos, e cada ciclo é constituído por 4 fases. Uma das fases, por exemplo, o sono REM, que há indivíduos que quando monitorizamos o sono, eles praticamente não têm sono REM, é um sono profundo, é um sono em que aparecem os sonhos. Depois há outros 2 ciclos, a segunda e a terceira fase, que é onde se consolidam as aprendizagens cognitivas e motoras que foram administradas a esse indivíduo na véspera ou normalmente na véspera, porque nós dormimos todos os dias, em cada ciclo de 24 horas. Portanto, aquilo que eu poderia dizer em relação à questão do João Campos, eu depois também vi outra questão que ele colocou na preparação para os Jogos para a Atlanta. Eu não tive envolvido nisso, apesar de eu ter ido aos Jogos de Atlanta como médico, eu não tive envolvido na preparação, é óbvio, durante 4 anos, mas sei que foi feita, até porque conheço pessoas que participaram nisso e o treinador, neste caso, teve um grande êxito, como é óbvio, quer dizer, um êxito memorável. Mas o que é que esses atletas têm que fazer para atingir esse nível? É que se nós não conseguirmos ter o tempo suficiente de recuperação que é induzido pelo sono, temos que encontrar questões alternativas. E as questões alternativas é o atleta descansar, recuperar entre treinos durante o dia, se fizer 2 sessões de treino. E estes atletas que eu falei, estes 5 atletas, o LeBron James, o Federer, o Usain Bolt, Venus Williams, quando dizem que dormem 11 horas é porque eles precisam. E se dormem 11 horas é porque têm uma solicitação funcional que necessitam dessa recuperação, mas não dormem 11 horas seguidas à noite. Curiosamente, eu repito, a maioria dos atletas não chega a dormir 7 horas, nos inquéritos que têm sido feitos. Depois há a questão dos estágios, a questão do sair da sua cama, a questão de utilizar colchões diferentes. Apesar dos atletas dizerem, eu durmo em qualquer lado e não estranho nada a almofada nem a cama, isso pode ser uma sensação subjetiva, porque em termos fisiológicos, aquilo que um indivíduo tem que observar é uma rotina. E eu termino com a questão que foi colocada. Quais são essas rotinas? O que é que está escrito? E o que é que está escrito com base em investigações científicas? Algo que ninguém faz, que é o seguinte. A partir das 6 da tarde, não beber café, chá, Coca-Colas. Não se deitar tendo-se alimentado 2 horas ou 2 horas e meia antes. Ou seja, deixar um período de tempo, o ideal é 3 horas. Entre 2 horas e meia e 3 horas antes de ir para a cama dormir. O tipo de alimentos a ingerir não vou dizer, vou deixar que a Cláudia diga. Relativamente às atividades serotoninérgicas ou não dos alimentos indutores do sono ou dos alimentos que prejudicam o sono. E depois há outro aspecto, que é a questão do quarto, do ambiente. É muito difícil, e eu sei isso porque acompanho atletas de alto rendimento em estágio e eu não consigo que eles deixem de ter esse tipo de prática. Mas os tablets, os telemóveis, os jogos não devem ir para o nosso quarto. Têm que ficar cá fora. E o quarto tem que ter uma temperatura de 18 graus, 19 graus, tem que ser silencioso e estar escurecido. E nem sempre isto acontece. Estas são as recomendações que estão mais consensuais. Onde estas recomendações estão muito claras, e se quiserem procurar na net, existe um artigo do Gatorade Sport Science Institute que é exatamente sobre o sono dos atletas. Why the athletes need to sleep. Porquê é que os atletas precisam de dormir? E depois as regras para conseguirem dormir. Há a questão da ansiedade. Isso é próximo da competição. Normalmente os atletas que experienciam ansiedade próximo da competição têm mais dificuldade em adormecer. Até porque essa ansiedade
traduz-se por uma maior hipertonia simpática e o que vai reduzir a variabilidade da frequência cardíaca, que já foi falado em outras alturas, e vai reduzir a nossa capacidade regenerativa. Mas para isso, eu não coloco a foice em seara alheia, para isso existem técnicas para controlar a ansiedade. Não é um ansiolítico, porque se nós administramos um ansiolítico, estamos a colocar, como a Ana Ramires muito bem diz, um penso rápido, mas isso pode-se repercutir em termos motores. Muitos dos ansiolíticos têm um efeito relaxante muscular e nós não queremos que o nosso... E a semivida desses medicamentos não é uma semivida curta. Portanto, nós não queremos que o nosso atleta vá para a competição com um índice de relaxamento muscular superior àquele que seria o fisiológico e o normal. Portanto, existem técnicas, existem formas de treinar e de controle da ansiedade que facilitam o sono. Eu ontem estive numa mesa redonda sobre atletismo, com atletas olímpicos, promovida pela Associação de Atletismo de Lisboa, e um atleta olímpico explicou que tinha dificuldade em adormecer por questão de ansiedade. E ele próprio, por experiências próprias, conseguiu encontrar a forma de ultrapassar essa ansiedade e conseguir normalizar o seu sono. Se calhar foi uma busca pessoal, foi por ensaio e erro. Nós não temos que perder tempo com ensaios e erros, porque essas coisas existem, esses procedimentos existem, têm é que ser ministrados por especialistas. Eu com isto passava a palavra à Ana, que há bocado passou para mim, eu agora passo para si. Este motezinho, este tipo de treino que se pode ser feito e que, obviamente, vai reduzir em muito a solução farmacológica. Então, tentar pegar aqui em 2 ou 3 coisinhas. De facto, esta questão que o doutor trouxe é extraordinariamente importante. Nós também não nos podemos esquecer que, e pegando também um bocadinho na questão que tu lançaste, Pedro, que tem a ver com a questão de como é que, de facto, nós podemos introduzir estas questões da recuperação e do sono no nosso dia-a-dia, nós não nos podemos esquecer que nós normalmente queremos os resultados todos para ontem. E por isso é que a maior parte da população é muito mais disponível para tomar um medicamentozinho que acha que resolve o assunto do que entrar em processos de treino. Estamos a falar também de processos de treino. O doutor dizia bem, não há uma fórmula certa. Não há uma, ou seja, de facto, nós temos que ajudar cada uma das pessoas a encontrar como é que vai sistematizar e treinar aquela que vai ser a sua disciplina diária, aquela que vai ser a sua higiene de sono, aquela que vai ser a sua capacidade de treino invisível, de forma a tornar todo o seu dia mais eficiente. E temos que ter esta noção que é, não vamos acertar à primeira, ou seja, para nós corrigirmos uma situação de sono, não vamos acertar à primeira, para nós encontrarmos os nossos esquemas certos. Esta questão que o doutor estava a dizer, que é muitíssimo importante, que é a introdução das power naps ou das cestas regeneradoras, também se treinam. Não basta dizer agora vou fazer uma cesta e vou ali e corre logo bem. Não corre. Tem que haver treino, tem que haver adaptação, tem que haver capacidade, de facto, de tornar também as cestas eficientes. E na realidade, tudo na vida são processos de treino. E se nós integrarmos isto, de facto, como está aqui a ser dito e bem, que nós estamos a falar de 3 a 6 horas de treino por dia, mas sim 24 horas de existência que são organizadas para estarmos num nível de excelência competitiva e de bem-estar e de saúde mental também, obviamente. Então temos que ter noção que quando surgem questões de sono que são comportamentais, e pego aqui também numa questão que o doutor introduziu, que tem a ver com os níveis de adição gigantes que hoje em dia existem a tudo o que são formas de tecnologia e que precisam de ser dessensibilizadas com os atletas e que também não é de um dia para o outro, porque senão aumentamos os níveis de ansiedade que eles têm. Na realidade, aquilo que nós temos que perceber é que isto é um ongoing process que tem que ser acompanhado e que tem que ser monitorizado. E que os próprios atletas têm que ser curiosos em integrar novos esquemas de treino em áreas de vida que não a desportiva, mas que vão ter impactos diretos na sua vida desportiva. Porque aquilo que faz, normalmente quando um atleta tem perturbação de sono e não há uma raiz clínica para isso, há questões comportamentais, há processos de preocupação, há processos de ansiedade instalados que precisamos perceber e ajudar o atleta a tomar consciência para poder trabalhar. E isto também não é de um dia para o outro. Ou seja, eu não posso chegar ao pé do atleta, mesmo que tenha razão, e lhe diga assim,
Não, tu estás ansioso porque acontece isto, isto e isto. Não, eu tenho que ajudar o atleta a tomar essa consciência, a identificar várias situações no dia-a-dia onde isso ocorre, para ele agarrar isso para si. E isto leva tempo, não é? E, portanto, muito frequentemente, de facto, tal como em outros setores da sociedade, as pessoas preferem fazer uma medicação que o doutor diz muito bem, que depois tem compromissos graves naquilo que vai ser a sua performance, porque, de facto, vai ter, agora só me vem a palavra em inglês, compromisso da sua função cognitiva e motor para a execução da tarefa. Não está ansioso, mas também não está mais nada. Não está lá ninguém. Está, de facto, num estado alterado de tonicidade muscular e de comportamento psicoemocional que não vai garantir, de certeza, esse mesmo funcionamento. E, portanto, temos que ser curiosos e temos que querer instalar processos de treino nas diferentes áreas da nossa vida, inclusivamente a saber dormir, com níveis de eficiência. Também? Obrigado, Ana. Então a palavra. Cláudia, e que alimentos? Como já começámos a ouvir o professor Gomes Pereira referir, obviamente retirar os excitantes a partir das 5, 6 da tarde, porque eles têm efeitos efetivamente no nosso organismo de 4 a 6 horas, isso está comprovado, e portanto temos que os retirar da nossa alimentação pelo menos essas 6 horas antes de dormirmos. E depois, como eu referi na minha outra sessão e que vai ser disponibilizada, e portanto convido depois a verem com calma, ouvirem com calma e poderem tirar as vossas notas, mas temos alimentos, efetivamente, o que nos permite adormecer é a melatonina, certo? E portanto nós temos que ter uma boa concentração plasmática de melatonina para conseguirmos adormecer. E a melatonina é produzida ou é sintetizada a partir de um aminoácido que é o triptofano. E portanto nós temos que criar, temos que fornecer triptofano, temos que fornecer hidratos de carbono, de forma a podermos produzir o 5-HTP, a serotonina e, por fim, termos a melatonina. E, portanto, temos alimentos que são efetivamente ricos em melatonina, mas claro que em percentagens pequeninas, mas temos muito ricos em melatonina, como os pistachos, as nozes, a banana, o tomate, as cerejas, portanto estamos a falar em legumes essencialmente e frutos secos. Temos alimentos que são ricos no dito aminoácido que irá depois permitir a formação dos diferentes compostos até atingirmos a melatonina, como por exemplo os ovos, os laticínios, as nozes outra vez ou os frutos secos, novamente a banana, a aveia, o chocolate negro é extremamente interessante. Disse os laticínios, portanto, não devemos fazer refeições efetivamente pesadas 2 horas antes de ir dormir, para dar tempo para podermos esvaziar, digamos, o estômago, mas imediatamente antes de ir para a cama, uma hora, meia hora antes de ir para a cama, fazer um laticínio como o leite, com um bocadinho de açúcar rápido, o chocolate, que acabámos de falar do cacau, ou com uma banana, poderá, ou com umas nozinhas, poderá ser extremamente interessante e são alimentos que irão de facto induzir a produção de melatonina ou fornecer diretamente a melatonina e, portanto, ajudar ou induzirem, facilitarem a indução do sono e depois a qualidade do sono. Isto associado às estratégias que a Ana esteve a falar, evitará com certeza a utilização de muitos dos fármacos que são utilizados e com um resultado, penso que muitíssimo mais interessante do que a utilização do fármaco, como ouvimos o professor Gomes Pereira falar das contraindicações que poderiam ter. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Bom, nós agora vamos passar para uma ronda de questões da nossa audiência, mas antes ainda de passar para essas questões, eu não poderia deixar de fazer uma observação. Naturalmente que todos os nossos participantes nos merecem, naturalmente, toda a nossa consideração e todo o nosso respeito, mas não podemos deixar de salientar e de assinalar a presença de algumas das pessoas que, para além de tudo isso, nos deixam naturalmente uma admiração particular. E o professor João Campos, que já foi aqui colocado pelo Dr. Gomes Pereira, que colocou algumas questões também aqui no nosso chat, eu não posso deixar passar sem assinalar a presença do professor João Campos nesta nossa mesa redonda. O professor João Campos, julgo que toda a gente conhece, foi e ainda é um excelente treinador de atletismo, mas foi o treinador da Fernanda Ribeiro numa das nossas maiores conquistas de desporto português.
E, portanto, trata-se de um treinador campeão olímpico, que hoje está aqui connosco, o qual eu saúdo, e não posso deixar de colocar, certamente que em breve teremos oportunidade também de o convidar para outras mesas redondas e outras iniciativas que levaremos a cabo, certamente, mas eu não posso deixar de colocar e de relevar a forma como o professor João Campos acaba por participar nesta nossa sessão, não só colocando questões, como eu não posso e não queria deixar também de dizer aquilo que refere. Eu e a Fernanda, julgo que a Fernanda Ribeiro, tivemos uma equipa praticamente completa na sua preparação para os Jogos de Atlanta durante os 4 anos. E isto o professor João Campos colocava numa altura em que nós falávamos da importância das equipas multidisciplinares, na importância de trazermos conhecimento de várias áreas científicas para ajudar ao treino. E o professor João Campos era, no fundo, o gestor de tudo isto. E a forma como foi gerida, como uma atleta absolutamente sensacional, certamente das melhores atletas da história do desporto português, que foi a Fernanda Ribeiro, naturalmente gerida da forma como foi pelo professor João Campos, só poderia dar nisto, e um grande agradecimento, quer pela sua presença, mas sobretudo por tudo aquilo também que tem vindo a dar, uma vez que continua, e ainda bem que não há muitas pessoas com o seu conhecimento, mas um agradecimento por aquilo que já deu e continua a dar ao desporto português, e um agradecimento também pelas suas questões. Bom, continuando e indo aqui, e até um pouco na sequência daquilo que é colocado pelo professor João Campos, eu seguiria para uma questão que é colocada pelo Pedro Ferreira. Bom, gostaria de perguntar ao painel se, segundo a experiência dos preletores, sentem que a legislação portuguesa garante direitos aos atletas de alto rendimento, não falando nos restantes, que são a maioria, para que possam desenvolver processos de treino integrais, ou se, pelo contrário, os atletas portugueses têm poucas condições de se dedicarem às suas modalidades. Eu pedi a todos o máximo de síntese nas vossas respostas, temos cerca de 15, 20 minutos para terminar a nossa sessão e gostaríamos naturalmente de responder ao maior número de questões possíveis. E deixo a quem quiser iniciar, e espero que desta vez sejam proativos o suficiente para poder começar vocês próprios, alguém que queira, no fundo, pronunciar-se acerca desta questão. Doutor, vou-lhe pedir para ligar o seu som, se faz favor. Obrigado. Eu desliguei há bocadinho para não estar a incomodar com barulho de fundo, mas já está ligado. Eu não consigo responder esta questão de forma sintética e breve. Que isto é uma questão do sistema. É uma questão conjuntural, é uma questão do sistema que nós temos. É óbvio que todas as pessoas querem ter mais condições. Nós temos pessoas presentes neste fórum que tiveram que criar as suas condições, tiveram que criar as suas equipas. Eu, na mesa redonda, no fórum que estive ontem à noite, houve um atleta que estava presente nesse fórum e que aquilo tocou-me porque ele foi muito sério. Foi uma grande promessa, uma enorme promessa do atletismo português, que depois acabou por não vir a ser atleta de alto rendimento e acabou por não ir aos Jogos Olímpicos. E ele disse que teve todas as condições, mas que a opção dele não foi ser atleta de alto rendimento porque outras solicitações sociais falaram mais alto e ele quis viver a sua vida. Está no seu direito, está no seu direito. E foi extremamente sério ao dizer isso e eu fiquei muito sensibilizado e até com muita simpatia por ele, porque expôs-se e disse isso. Para alguns atletas, as condições existem, para outros consideram essas condições insuficientes. Eu não quero prolongar-me. Eu acho que as condições podiam ser melhores, mas não são tão más como alguns atletas querem fazer crer. Já existem meios para conseguir condições de preparação. De qualquer forma, e isto é assim em todo o mundo, para que um processo de treino tenha resultado, é óbvio que tem que haver uma grande entrega, e nós falamos sempre de uma grande entrega do treinador, do atleta, mas tem que haver uma grande entrega do treinador, da família, etc. E é aí que nós vamos encontrar as verdadeiras condições.
E normalmente os atletas queixam-se das condições quando começam a não render. Ou seja, eu não quero ser mal entendido naquilo que vou dizer, mas quando um atleta rende, quando um atleta consegue fazer as suas melhores marcas, quando o atleta está bem, normalmente não se fala das condições. A questão das condições surge quando alguma coisa corre mal. E aí é que eu penso que nós não estamos preparados. Nós estamos preparados para aquilo que corre bem, para as coisas que correm mal, não temos o modelo montado. Eu não vou muito mais longe porque isto daria horas para falar sobre as condições, sobre o sistema e sobre a qualidade de apoio que nós temos aos atletas de alto rendimento. Depois há aqui outra questão que eu tenho que responder porque foi colocada, mas como não tem nada a ver com isto, eu passo à frente. Ana? Eu acho que não há grande coisa a acrescentar de facto, não é? Ou seja, as questões do sucesso são tão, às vezes ainda tão desconhecidas, não é? Ou seja, há atletas que vingam com tão pouco, quando nós, e há atletas que, o doutor tem uma experiência de uma grande academia, eu também tenho uma experiência de uma grande academia, onde os atletas têm todas as condições e nem todos vingam, de facto. Ou seja, nós sabemos que muitas vezes não são as condições que determinam. Obviamente que se nós quisermos pensar em termos melhores condições para catapultar e aumentarmos a base da pirâmide na qualidade dos atletas que temos, obviamente que sim, mas à medida que o conhecimento científico avança, também vamos sempre querendo mais. O tema que eu às vezes sinto no dia a dia, quando acompanho atletas, é que, de facto, quando os atletas se prendem nas condições que não têm, é porque emocionalmente não estão bem. E então o esforço que nós temos que fazer é recolocá-los naquilo que eles controlam, porque nós, de facto, quer queiramos, quer não, a nossa capacidade de influir nos processos legislativos não é muita, mas a nossa capacidade de influir no nosso dia a dia e nas nossas ações é enorme, não é? E, portanto, de facto, aquilo que eu diria é que sim, há muito para fazer, mas para mim, de facto, o que é prioritário é conseguir recolocar as ações dos atletas naquilo que eles verdadeiramente controlam, que é o esforço que eles empregam e a qualidade que entregam em todas as suas dimensões da sua vida. Cláudia, queres acrescentar algo? Não, Pedro, foi tudo referido. Penso que estamos a falar, como a Ana terminou, com formação, conhecimento, que significa conhecimento para uma autonomia o mais possível dentro das condições que existem. Depois, se for possível ter uma ajuda mais personalizada, obviamente que melhor será. Muito bem, então eu aproveito e coloco-te uma questão já diretamente que nos é colocada pela Maria Lopes. Já li vários estudos em relação à cafeína e esta ser ou não prejudicial ao treino. Qual é a sua opinião? E deixaria Era essa a resposta. Era essa a resposta que eu falei há pouco. Exatamente. Não, Cláudia, avança. Posso começar eu e depois passo-lhe a palavra. Mas relativamente à cafeína, a cafeína, segundo os estudos, é um excitante, pode interferir efetivamente no sono. Agora, não há dúvida que reduz a velocidade de reação, que aumenta a mobilização dos ácidos gordos durante o treino. Portanto, depende do objetivo do treino, com o que é que nós pretendemos. Podemos utilizá-la antes de um treino, cerca de 1 hora para ela estar no auge da sua atuação e depois estar em atuação durante cerca de 3 horas, que é o tempo do treino, ou pode interferir no treino. Ou seja, se nós formos fazer um treino às 7 da noite e tivermos e quisermos estar na cama às 11, temos que ponderar muito bem se vamos utilizar ou não a cafeína no treino. Não sei. Não, está tudo claro. É isso, Cláudia, é isso mesmo. Eu considero a cafeína uma substância muito, muito interessante. Nós, quando referimos a cafeína, é naquele período de preparação para dormir. Assim como, eu esqueci-me de dizer, outro fator que está dentro das regras de quem estuda o sono, e nomeadamente aquele artigo que eu vos referi do Gatorade Sport Science Institute, refere muito claramente que não se deve realizar exercício de intensidade elevada até 2, 3 horas antes de se pretender dormir. Portanto, e ninguém vai dizer que não se deve treinar, é óbvio que se deve treinar. Assim como nós não dissemos que não se deve utilizar cafeína. A cafeína é muito interessante e tem grandes vantagens. Neste caso específico de indução do sono, não tem.
Muito bem, eu avançaria para uma questão que nos é colocada pelo Joel Figueiras. Boa tarde. Na minha opinião, acho que o controle do bem-estar físico do atleta é extremamente importante. O treinador, antes do treino, tem de saber como é que os atletas se encontram para conseguir otimizar o treino da melhor maneira possível. Se o atleta não se encontra a 100%, aquilo que estava planeado para ser realizado não deveria ser aplicado. Teriam de existir, obviamente, adaptações ao treino. Algo que é possível fazer pré-treino é a escala do bem-estar. Questionário de bem-estar. Avalia o sono, o stress, dores musculares, fadiga, qualidade de sono, etc. O questionário é conhecido como questionários wellness. Qual a vossa opinião? Muito obrigado. Bom, penso que isto tem mais a ver com, ou tem muito a ver com a parte médica. Nem mais, estou completamente de acordo. Ou seja, aquilo que eu referi há pouco do readiness, o estado de prontidão, pode ser avaliado de duas formas. Pode ser avaliado de forma objetiva por vários indicadores fisiológicos, onde o mais fácil é a medição da variabilidade da frequência cardíaca, que é algo muito integrador, ou então pode ser avaliado subjetivamente pela sensação subjetiva de bem-estar, que foi isso que o colega Joel Figueiras referiu. Portanto, estou completamente de acordo com ele. Isto é feito na prática, ou seja, o treinador tem que ter capacidade para alterar o processo de treino se o atleta não se encontrar em condições, e a percepção subjetiva de bem-estar, e bem-estar a vários níveis, como é referido, no fundo é não mais do que uma apreciação subjetiva para a qual o atleta tem que ser treinado. Ou seja, o atleta tem que aprender a ouvir o seu corpo, tem que treinar, e depois os questionários são feitos com base em escalas, com vários itens, e que nos dá um estado de readiness, um estado de prontidão. Portanto, não tenho nada a acrescentar, estou completamente de acordo com aquilo que o Joel Figueiras diz, e não é caro, é fácil, portanto é fácil e é barato, basta utilizar um questionário subjetivo que acaba por ser muito rigoroso, mas esse rigor vai aumentando à medida que é utilizado sistematicamente, porque o atleta vai se conhecendo. Portanto, não tenho nada a acrescentar, apenas estar de acordo com aquilo que o Joel Figueiras diz. Eu julgo que poderíamos passar para outra questão. Se alguém quiser acrescentar Pedro, alguma coisa, Ana. Acrescentar só uma coisa muito rápida. A única ressalva que eu faço é que o doutor está a falar de uma aplicação construtiva e integrada no treino. Temos que ter algum cuidado na aplicação e queria ressalvar aqui uma coisa que o doutor disse que é muito importante. Estes questionários, tanto da avaliação de bem-estar físico como emocional ou psicológico, como quiserem chamar, trabalham na base da percepção que o sujeito tem da sua resposta interna e, portanto, como o doutor disse bem, têm que ser treinados, porque senão o próprio questionário não é uma medida justa daquilo que está a acontecer. Não é? Isto quer dizer que, nas primeiras aplicações, de facto, não podemos levar muito a sério a informação que estamos a recolher. Nas primeiras aplicações, se um treinador quiser aplicar escalas desta natureza, tem que discutir os conceitos com os seus atletas, tem que clarificar o conceito com eles, tem que chegar a uma definição comum, tem que aferir a escala com os atletas para estarmos todos a falar do mesmo, não é? Ou seja, para mim, se eu, numa escala de 1 a 7, disser que o meu sono hoje foi 3, a Cláudia se calhar vai achar que é 3, o dela também foi 3 e o doutor vai achar que o dele foi 4, mas na realidade, internamente, isto quer dizer coisas completamente distintas se nós não treinarmos estas escalas. E, portanto, deixo apenas uma ressalva para a introdução de questionários naquilo que é a monitorização dos estados internos dos sujeitos, que não devem ser feitos indiscriminadamente e sem treino e que devem ser preparada a sua introdução, porque senão os próprios atletas não levam a sério e descredibilizamos este tipo de introdução muito rapidamente. E é algo que o atleta tem que sentir que o vai beneficiar, porque senão deixa de fazer. Obrigado, Ana. Não sei se, Cláudia, se queres acrescentar alguma coisa relativamente a isto. Então passaríamos para a questão que nos é colocada pela Maria Lopes. Eu julgo que já de alguma forma já foi abordada esta questão, sendo que passamos um grande número de horas a treinar, caso seja preciso abdicar de algumas horas de sono para dedicar algumas horas ao estudo, o que é que podemos fazer para compensar? Não sei se para além daquilo que já foi dito, se algum de vós gostaria de acrescentar alguma coisa.
Vou só acrescentar aqui duas coisas, muito rapidamente, Pedro. Uma, a organização e a sistematização da vida académica é fundamental para que depois não tenhamos que roubar horas ao sono ou roubar horas ao treino. Ou seja, outra vez, é um processo anual, não é um processo de crise quando tenho testes na faculdade. E, portanto, se eu tiver a minha disciplina e a minha autonomia treinada e se eu for eficiente na recolha de informação nas aulas e na preparação do estudo, o que vai acontecer é que provavelmente isso vai acontecer menos vezes. E, portanto, tendo estes processos treinados e mais eficientes, é mais fácil de gerir isso. De resto, uma das formas, o doutor já referiu, que é a questão das cestas, de introduzir as cestas durante o dia para depois aumentar de facto o volume de horas diário, que não tem que ser seguido, como o doutor disse bem, mas sim que deve compensar a taxa de esforço. E nota, gostava de referir uma nota, atenção que os atletas quando estão em períodos de testes, nomeadamente ali a partir do 10º, que é quando começam a levar a escola mais a sério, e a faculdade, têm um dispêndio energético elevadíssimo e, portanto, têm maior predisposição para lesão em altura de testes, porque vão dormir menos e, portanto, devem estar, de facto, muito mais monitorizados, com muito mais proximidade e terem, nomeadamente, um acompanhamento muito próximo da área da Cláudia, da área da nutrição, que deve regular este aumento de dispêndio energético. Cláudia, não sei se queres dizer alguma coisa. Bom, se não quiserem acrescentar mais nada, eu passaria para mais um, não é uma questão, é uma observação colocada pelo Pascoal Mendes, mas que eu deixo à consideração para nós podermos fazer as devidas interpretações. Acredito que os atletas fazem escolhas. Claro que uma escolha implica abdicar de uma opção em detrimento de outra, mas é importante, a meu ver, valorizar a escolha. O Dr. Gomes Pereira já falou um pouco acerca disto, mas eu julgo que o ênfase aqui colocado é exatamente na última parte, segundo o Pascoal Mendes, é importante valorizar a escolha. E deixo este mote para a discussão. Eu, se calhar, vou comentar muito rápido, Pedro, e dizer-te que os estudos científicos que nós temos na área dos atletas de alto rendimento dizem-nos uma coisa muito engraçada, que os atletas de alto rendimento, tendencialmente, estou a falar mesmo do top elite, tendencialmente, quando terminam a sua carreira, tendem a transformar-se em profissionais de excelência, ou seja, mudam da área de atuação, mas transformam-se em profissionais de excelência. Isto para dizer o quê? Para dizer que não nos podemos esquecer, de facto, que é uma escolha válida, que é uma escolha credível, que é uma escolha que não deve ser questionada externamente, mas sim apoiada, até porque, e aqui passando um bocadinho a minha experiência, porque eu trabalho também muito com o mercado empresarial, um atleta de alto rendimento, quando acaba a sua carreira e entra no mercado de trabalho, é muito mais valorizado, desculpem a expressão, do que um normalec qualquer. Porque o mercado empresarial sabe que são pessoas disciplinadas, que são pessoas que estão habituadas a trabalhar sob contextos de frustração, que são pessoas habituadas a trabalhar num contexto de superação e por isso mesmo têm um conjunto de soft skills à partida que os outros não têm. E portanto eu quase que diria que os anos que são investidos no desporto transformam-se em vantagem competitiva quando depois integram outros mercados profissionais. E portanto é uma escolha que sim, que deve ser valorizada, respeitada e apoiada dentro daquilo que for possível. Mais alguém quer deixar algum contributo relativamente a isto? Eu penso que há pouco referi esse aspecto. As escolhas têm que ser, de facto, respeitadas e referi esse aspecto a propósito da tal mesa redonda que eu referi do dia de ontem, do tal atleta que teve a franqueza de dizer: eu tive as condições, tinha também capacidade para, fui uma enorme promessa, fui um potencial atleta olímpico, mas eu fiz a minha escolha, não quis. Está no seu direito. Muito bem. Finalmente, iria abordar apenas e só algumas questões que também foram colocadas. Não foram exatamente perguntas, mas foram observações que foram deixadas tanto pela Tânia Cruz
como pelo João Paulo Bessa também, relativamente aos centros de alto rendimento. Tânia Cruz referiu que a partir deste ano letivo existe um elemento docente que faz a ponte que o Dr. José Gomes Pereira referiu ainda há pouco, e que este apoio visa uma atuação personalizada a cada atleta, assegurando o seu acompanhamento académico, nomeadamente em situações de melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, metodologias de estudo, integração escolar, orientação escolar, projetos de vida, e isto é algo que se saúda naturalmente e que devia ir muito para além apenas e só do Carlos Amor, julgo eu. E depois um comentário deixado pelo João Paulo Bessa, também relativamente a esta questão dos centros de alto rendimento. Eu não gostaria de monopolizar esta questão também e este debate nos centros de alto rendimento, mas foram de facto colocadas muitas questões em relação a isso. O princípio fundamental da existência do SCAR consiste na possibilidade de juntar qualidade a diversos níveis, companheiros de treino, equipamentos utilizáveis, instrumentos, especialistas, etc., que não é possível ter à porta de casa. Daí a sua necessidade com o objetivo de proporcionar condições que permitam o caminho da excelência, como tem sido visível recentemente com o kart de ciclismo em Sangalhos. E depois, cumprimentos a todos pelas excelências das intervenções e naturalmente o agradecimento ao João Paulo Bessa e naturalmente também à Tânia Cruz pelas observações. Não sei se em relação a este aspecto dos centros de alto rendimento gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Julgo que também já foi por demais falado pelos nossos intervenientes e, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Eu recordo que todas as sessões vão estar disponíveis no nosso site, previsivelmente já a partir da próxima segunda-feira, e, portanto, acedam ao nosso site, vai ser claro para todos, vamos lançar também essa situação nas nossas redes sociais e, portanto, vamos deixar essa informação para que todos possam aceder a este ciclo de seis formações que acabámos por dar. Um agradecimento muito especial no final deste ciclo a todos os preletores que acabaram por participar. Para além dos 3 preletores que temos hoje comigo, o Dr. José Gomes Pereira, a Ana Bispo Ramires, a Cláudia Mindrico, não posso deixar de endereçar um agradecimento muito especial ao Comitê Olímpico do Brasil e em particular ao Dr. Marco Túlio de Melo pela sua excelente apresentação relativamente ao sono. De alguma maneira uma apresentação que, para além de muito explicativa, trouxe um conhecimento do terreno muito, muito grande e também acaba por nos transmitir tudo aquilo que de alguma maneira nós também, e o caminho que de alguma maneira devemos seguir para o futuro. E um agradecimento também muito grande à Federação Portuguesa de Futebol. Na semana passada tivemos uma excelente apresentação também, com diversos elementos da sua equipa, quer da equipa técnica, quer da unidade de medicina e performance da própria Federação, que veio trazer também todo o seu conhecimento e experiência no que diz respeito ao trabalho em equipas multidisciplinares e, de facto, a equipa de futebol, aliás, a Federação de Futebol tem conseguido, não só ao nível das seleções principais, mas também ao nível dos seus escalões de formação, trazer esta capacidade de trabalho em equipa e uma qualidade de trabalho também muito acima daquilo que era utilizada há uns anos atrás e, portanto, também com os seus recursos à sua disposição, também subiu e elevou o nível também da sua intervenção. E por isso termino agradecendo a todos os participantes também. Nós tivemos cerca de 800 participantes no conjunto de todas as sessões e de facto é um privilégio muito grande para nós, porque hoje tivemos a oportunidade de falar também de um treinador campeão olímpico, mas tivemos também a presença de inúmeros elementos do programa de preparação olímpica que são, em primeira instância, os nossos principais interlocutores, digamos assim, apesar de estas sessões serem abertas e são abertas a todos os interessados, mas naturalmente que não posso deixar de mencionar e de salientar uma enorme percentagem de atletas, treinadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dirigentes, entre outros participantes que têm relação mais direta ou mais indireta com o programa de preparação olímpica e isso deixa-nos naturalmente muito felizes e no fundo acaba por ser também um dos grandes objetivos do nosso trabalho. Nesse sentido, um agradecimento muito grande a todos, Dr. Gomes Pereira, Dra. Ana Bispo Ramires, Dra. Cláudia Mindrico, e deixo para todos os desejos de umas festas felizes, um Feliz Natal,
um excelente ano de 2021 e que, sobretudo, já se calhar lá mais para a segunda metade do ano, em vez de nos vermos tanto aos quadradinhos, possamos ter uma interação cada vez mais direta e que isso seja possível, era o nosso maior desejo para o ano de 2021. Muito obrigado a todos e até breve. O programa de Olympic Performance vai continuar, fiquem atentos, vão ter mais novidades muito em breve. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigado.